E aí, galera, estamos aqui com mais um JT Cast e vamos apresentar sobre redações e linguagens no Enem. Estamos aqui com o professor Célio e o aluno Gabriel Arthur, do Joaquim Távora. Olá, pessoal, bem-vindos. Olá, sou o Gabriel, terceiro ano B, e vou responder a entrevista. Aqui vão algumas perguntas. A primeira seria: quais 5 competências para se fazer uma redação? Então, são 5, todo ano são as mesmas competências, tá certo? As competências que levam, na verdade, ao aluno produzir um texto melhor se ele domina aquelas competências. Geralmente, a competência que a gente mais trabalha, que é a competência 5, tá certo? Por exemplo, é uma das... Tem a ver com esse processo de intervenção, inclusive, na proposta da redação, né? E nessa competência, por exemplo, ela tem 5 pontos que a gente trabalha quando a gente trabalha em sala de aula sobre redação, né? Que é, por exemplo, encontrar, por exemplo, um elemento coesivo, de conclusivo, que a gente utiliza muito, né? Como portanto, logo, para introduzir o seu parágrafo de conclusão, por exemplo. Além disso, a gente precisa de um agente também. Esse agente geralmente são agentes que falam sobre, vão tentar resolver a problemática, né, do tema da redação. A gente busca também uma ação nessa proposta de intervenção. Enfim, a gente vai buscando meios de tentar fazer com que essa proposta de redação tenha aí, né, uma solução para essa problemática. Além disso, também a gente tem outras competências. Uma das mais que a gente tenta construir ao longo do ano letivo é a competência 1, que fala sobre a questão do domínio da norma culta padrão, tá certo? A gente fala da questão gramatical, da questão da pontuação, do domínio vocabular, que é muito importante. Além de outras competências que eles precisam dominar, por exemplo, a 2 e a 3, por exemplo, que tem a ver com a questão do domínio do repertório sociocultural, tá certo? E esse domínio ele é essencial para que você consiga elaborar sua redação com a discussão mais ampla, tá certo? Quanto mais você tiver dominar esse repertório sociocultural sobre a temática, ele vai ficar muito mais, né, possível de ser compreendido e ser detalhado ao longo do texto. A redação pronta facilita ou atrapalha os alunos? Assim, em que sentido você fala assim, redação pronta? A que você encontra na internet, que já tem, você só muda o assunto, mas seria isso, isso e isso? Então, assim, eu tenho assim, as minhas críticas ao modelo, tanto de cursinho, como também a própria ideia também da produção textual do Enem, porque muitas vezes não garante, tá certo, de forma justa, uma construção textual que todos consigam atingir aquele objetivo das 5 competências. Porque a gente sabe que, por exemplo, se a gente pegar um aluno da rede pública feito os nossos, quando eles vão competir, por exemplo, com alunos de uma rede privada, tá certo? A gente percebe claramente que a construção de um textual de um aluno desse muitas vezes fica aquém de um aluno que tem uma base muito melhor, tá certo, ao longo do ano em relação a isso. E esses modelos prontos, muitas vezes, eles, se não forem, de fato, bem orientados por um professor, você corre no risco de fazer apenas uma cópia, né? Sim. E não conseguir desenvolver uma temática que vai ser uma temática distinta, tá certo? Quando surgir no Enem, no final do ano. Entendi. E o aluno, o que é que você acha? Tipo assim, o professor ajuda ajuda na formação da redação, a facilitar, não precisar de uma redação pronta, não vê a necessidade de procurar a internet? Eu acho que o professor, ele indica, ele dá o caminho para você saber escrever, saber dissertar e fundamentar o seu argumento, com base no repertório sociocultural e na estrutura da redação, para ter uma ideia completa, sabe? Seguir uma lógica que faça sentido, sabe? Amarrar as ideias. E eu não sou muito a favor desse modelo pronto, porque eu acho que cada assunto tem sua peculiaridade. Então, Sim. Não dá pra pegar uma estruturazinha assim pra uma redação inteira e você encaixar só o tema. Então, tipo, se for só apenas a introdução, aí uma parte... É bom falar sobre isso, inclusive, que a gente falou em sala de aula sobre isso. Então, é uma coisa mais
é mais tranquilo, assim, uma introdução para ter uma ideia, assim, se algo completamente definido. Se basear. Isso. Mas fazer um modelo pronto para a redação inteira, eu acho um pouco... acho que não seria o ideal. Mas É um pouco frágil, né? Para Sim, muitos, inclusive, que não dominam. E você não vai estar demonstrando sua habilidade de dissertar sobre aquele assunto. Construir. Sabe? Você poderia até tirar uma nota boa, mas você não vai estar sabendo verdadeiramente como fazer aquilo. Alguns cursinhos, assim, sobre modelo pronto, por exemplo, na introdução eu acho super válido falar aqui o seguinte, vocês que serão, né, futuramente alunos de terceiro, eu acho interessante essa proposta de trazer, por exemplo, a questão de um modelo do ponto de vista de que, por exemplo, tem modelos que cabem, por exemplo, em qualquer temática, tá certo? Principalmente quando se faz essa introdução, essa contextualização que a gente pede tanto. Geralmente, nessa contextualização que é a introdução, a gente pode trazer, tá certo, um modelo já que eu construí ao longo desse processo, diário, em sala de aula, tá certo? Também em casa, pesquisando, estudando e conseguindo encaixar em qualquer temática possível, tá certo? Tem contextualizações genéricas que a gente pode construir e que se encaixam, né, nessa proposta do modelo pronto. Mas é um modelo que você construiu, não um modelo já prévio, trazido por alguém. É um modelo que o estudante Sim. construiu ao longo do ano letivo. Estudos. Exatamente. Aí funciona, eu acho bacana, porque ele vai conseguir lembrar no dia do Enem e vai ser mais fácil para ele, por exemplo, colocar aquela introdução naquela temática que se pede no dia. Sim, entendi. E aí a monitoria, você traz o que o professor trabalha em sala de aula para os alunos compreenderem melhor como funciona esse projeto. Tá dando certo ao longo desses anos que já vem sendo aplicados? Sim, há 2 anos. No caso do Gabriel está com matemática, tá certo? Mas ele também é um excelente estudante de linguagens, também de português principalmente. A minha monitora, são 3 monitores, na verdade, que não estão aqui, mas, na minha opinião, tá certo? Comparando com o ano passado, a questão da monitoria, desde o ano passado ela tem reforçado ainda mais, estimulado ainda mais essas carências, por exemplo, porque a gente foca muito na questão gramatical, que é a competência 1, né, na monitoria, que muitas vezes é a questão base mesmo. Muito estudante não tem base na questão da pontuação, na questão da organização, na disposição das palavras ao longo do texto, a questão das margens, ou seja, a monitoria nesse sentido vai orientando, tentando ajustar o básico nesse sentido. E funciona. Sim. Aí, nessas carências que você falou, vem a dificuldade na interpretação de texto. O que será que vem, tipo, desde do começo do ensino médio, do primeiro ano para cá? O que é que deixa essa dificuldade na interpretação? Trazendo mais para a linguagem, né? Sim, a prova. Com certeza. Eu acho que a gente tem um público diverso. Muito diverso. A gente tem, por exemplo, pessoas que vêm da rede particular e a gente sabe que a maior parte é da rede pública mesmo. E a gente sabe que a gente não pode colocar numa balança e dizer assim, esse merece porque se esforçou, esse não merece porque não se esforçou. Esse critério a gente não utiliza nunca, né, na meritocracia. Porque a gente sabe, quando a gente coloca na mesma balança, a gente sabe que vai ficar injusto esse processo. E a gente sabe que o conhecimento prévio é o que garante para esse aluno, né, uma produção textual muito melhor. Só que a gente sabe que esse conhecimento prévio muitos não tiveram, tá certo? O conhecimento prévio de quê? De leitura, de uma formação dentro de casa, mais humana, tem a ver com isso. Eu acho que o processo não é só escrever bem, tem um processo antes, que é o processo de estar em casa. Eu acho que quando você tem coisas básicas dentro da sua casa, com certeza essa pessoa que chega à escola vai ter uma noção muito maior de mundo, porque o Enem pede o quê? A produção textual. Conhecimento sobre o mundo, sobre as coisas, sobre o outro. E se ele se relaciona bem em casa, com a sua família, que é o outro, diariamente, certamente ele vai ter uma visão diferente quando produzir seu texto. Sim, facilita na hora de, né, interpretação. Entendi. Sim, bastante. Sobre o gabarito no Enem, o que podemos falar? Assim, os principais tópicos para você ter uma boa... Não ser... rasurado. Isso. Né? Então, isso é constantemente, né? A gente faz gabarito, prova com gabarito. E uma das coisas que a gente tenta orientar, inclusive na escola a gente já faz isso constantemente, mostrando como preencher um gabarito. E tem a questão da ansiedade, a gente sabe. Tem a questão do cansaço, a gente sabe que há um esgotamento, por exemplo,
com a prova do Enem, que é extensa. O primeiro dia se tem já redação, que é linguagens. E a gente sabe que é o grande, né, o medo, assim, dos meninos de terceiros anos que vão fazer aí o Enem, é esse primeiro dia. Dá nervosismo, tá certo? Eles erram o gabarito. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas o que a gente não pode, nunca, é assim, é a nossa revelia, vai acontecer ou não, tá certo? Mas o que a gente pode fazer é tentar orientar para que ele nesse dia fique tranquilo, né? Tente relaxar um pouco, tente não ficar acumulando, né, aquela ideia de que não vai dar certo, ou seja, tentar buscar não ficar nervoso, tá certo? Porque muitas pessoas que saíram daqui do terceiro ano, por exemplo, ficaram um pouquinho nervosos na redação e acabaram também Errando alguma coisa e no gabarito também, quando sabia a resposta correta. Vocês acham que ter uma rotina constante facilita na hora do não nervosismo? Você manter, fazer o que faz normalmente? Sim. Eu acho que nessa questão, eu ia falar até sobre isso, que para ajudar na hora do primeiro dia, né, na redação, que tem a redação, que tem linguagens humanas, assim, eu acho que fazer simulados, né, do Enem com mais frequência eu acho que é muito importante também a leitura, assim, da base, né, conseguir ler e interpretar com mais facilidade. Isso tudo vem tanto do meio que aquela pessoa tem inserida e dos costumes, né, mas eu acredito que ajuda bastante ler livros, se esforçar para entender umas coisas mais complexas, poemas, algumas adversidades assim. E para conseguir lidar melhor com o primeiro dia do Enem, é fundamental ter o domínio bom da leitura mesmo, para entender logo de primeira, diretamente ao ponto, porque isso vai facilitar tanto no seu tempo, que diminuindo o tempo vai diminuir o desgaste também, porque se você consegue já fazer as questões, sei lá, em 3 horas, sobra 2 horas para a redação, você não está tão cansado quanto ficar até o final fazendo. Às vezes você termina até antes, se você tiver essa habilidade. Então, eu acho que fazer várias vezes, fazer simulados, com certeza ajuda a lidar com a prova nesse momento. Você falando sobre sobrar tempo para fazer redação, então o senhor como professor, indica fazer primeiro a prova de português de linguagem para depois ir para a redação. Você acha que a redação desgasta mais no começo? Então, eu acho que fica a critério do estudante essa escolha, tá certo? Eu acho que não cabe ao professor assim dizer assim, ó, faça dessa forma, porque não tem modelo pronto. Eu acho que tem muito a ver com a questão do momento, né? Se o estudante quer fazer primeiro a sua redação, faça, tá certo? Se ele se sente mais confortável, mais seguro, faça. Sempre priorize o que você consegue trabalhar melhor. Se você consegue relaxar melhor fazendo a primeira redação, faça. Se não, vá nas questões de gabarito. E uma outra dica é a seguinte, a prova é extensa, ela é textual, né? Ela é gigante, e ela se torna cansativa. E uma dica, tente responder as questões que você consegue rapidamente, as questões fáceis. Não perca tanto tempo com as questões que estão dando trabalho. Primeiro vá, por exemplo, para as questões que você consegue garantir logo essas questões fáceis. E, por último, você tenta responder as questões mais difíceis. E sempre está fazendo um processo de releitura, tá certo? Porque a releitura, nesse processo, garante um gabarito mais coerente, sem erros, tá certo? E sem rasuras. Entendi. Continuando na prova de português, qual o senhor acha que é o assunto mais extenso, que vai estar sempre se repetindo ao decorrer dos anos no Enem? Vem sempre se repetindo? Então, é a questão literária mesmo. A literária, a interpretação de texto. Isso, a literatura, por exemplo, a gente tem uma literatura que são as fases, por exemplo, que mais caem no Enem, que é o modernismo, tá certo? Por exemplo. Não só as fases modernistas, que são 3, por exemplo, tá certo? Mas também as vanguardas europeias também podem cair também bastante, o pré-modernismo também. Ou seja, de um modo geral, o texto literário aparece muito no Enem. Ah, sim, entendi. Além, é claro, de outros gêneros, né? Mas, de fato, a questão literária aparece bastante. Compreendi. Obrigada por participar de mais um JTCast. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado, tchau, tchau.